Então, outra coisa importante que não fica tão visível, né, quando a gente faz pseudocódigo ou fluxograma, é relacionado aos tipos de variável, né? Quando a gente usa o fluxograma, a gente simplesmente infere, né, que contador é um tipo numérico, né? Porque a gente está somando ele com 1. Muitas das linguagens de programação, elas precisam que você diga para o computador, quando está criando o código, qual que é o tipo daquela variável, né? Então é comum a gente ver nas linguagens de programação algo do tipo inteiro, estou escrevendo em português, certo? Só a ideia geral. Aqui seria contador. Inteiro contador recebe o número 1. Isso aqui é uma linguagem que não existe, ela é uma adaptação que eu fiz só para explicar que existem linguagens, quando a gente precisa criar uma variável, a gente tem que definir qual que é o tipo dela. Isso aqui seria o tipo da variável. Isso daqui seria o nome da variável. E isso daqui seria o valor da variável. É muito comum. Eu posso até adiantar algumas coisas aqui. Eu sei que alguns de vocês querem ver linguagens específicas, mas como eu havia dito, eu posso ir mostrando várias linguagens. Se a gente está usando C ou C++, para a gente criar uma variável do tipo inteiro, a gente faria isso com o nome igual a contador, usaria o símbolo de igual e o valor 1 e ponto e vírgula. Isso aqui é a sintaxe da linguagem C. Se a gente for fazer um paralelo com essa linguagem que é o que eu criei aqui, né? Então, isso daqui é o tipo. Essa parte é o nome. Essa parte é a atribuição, né? Então, o símbolo de igualdade na linguagem C, ela significa a atribuição, não é a comparação. Depois a gente vai ver como é que é feita a comparação nessa linguagem. O número 1 aqui é o valor. E o ponto e vírgula serve para indicar o final de uma instrução. De uma instrução ou declaração. Certo? Se a gente estiver falando da linguagem Python, por exemplo, Python já é diferente. Ela é mais simples, né? Você não tem especificamente algo que diga qual que é o tipo da variável em Python. Ele adivinha o tipo a partir do valor. Então, aqui teria o nome, a atribuição e o valor. Note que não tem ponto e vírgula no final. Isso aqui é Python. Essa sintaxe daqui de cima também pode ser de Java, né? Depois a gente vai fazendo mais detalhados. Mas o que eu
o que eu estou mostrando aqui, né? Que é uma das coisas mais básicas que a gente tem, né? Que é essa atribuição de valor para uma variável, né? Ela tem de forma mais ampla, né? Esse formato aqui, essa sintaxe. Então a sintaxe tem a ver na forma, né? E não no conteúdo, né? Tem a ver a forma como isso é feito. Se a gente estiver falando na linguagem Dart, aí você tem duas formas diferentes de fazer. Var contador igual a 1, ponto e vírgula, ou int contador igual a 1. Nessas linguagens, né, a forma na qual você faz a atribuição, na maioria delas, é o símbolo de igual. É que ele coloca var para dizer que é variável, e que o tipo da variável vai ser adivinhado, né? Tem um nome bonito para adivinhar, que a gente chama de inferir, a partir do valor. Isso aqui é o valor. Então, ele sabe que o valor aqui é numérico, é 1. Então, o tipo dessa variável vai ser inteira, né? Um valor inteiro. Certo? Então, isso daqui explica duas coisas, três coisas, né? A primeira coisa é a criação da variável. A gente cria uma variável quando a gente dá um nome para ela. Nome para ela. A gente também viu a definição do tipo. Do tipo da variável. E a gente viu que tem formas diferentes de fazer isso. No Portugal, né? No Portugal, que é outra linguagemzinha de programação, seria escrever inteiro mesmo. Inteiro. Contador. Recebe aqui 1. Né? Poderia ser aqui o Portugal, isso aqui, ó. Para quem quiser desenvolver em português, né? A gente vai usar o Portugal mesmo porque tem versões bem legais para rodar no smartphone de vocês, né? E a definição do valor e a inicialização. Inicialização da variável. Que é justamente quando a gente dá um valor para a variável. Dá um valor para a variável ao mesmo tempo que a criamos. Então, quando eu falo de inicializar a variável, eu estou me referindo à criação e atribuição de um valor à variável, né? Essa parte aí vermelha, eu estou criando e atribuindo. Então, são essas três coisas que a gente, todas as linguagens de programação, elas têm que ter, né?
Você tem que definir o tipo, definir a forma de criação e definir a inicialização dessa variável. E isso né, está atrelado diretamente aos tipos de variável. Que a gente viu que são inteiros, né? Inteiro. Então, número negativo, o zero e número positivo. São exemplos. Real, menos 1,5, 0,3 e 4,7, certo? Tem a vírgulazinha, né? E a vírgula, ela é substituída pelo ponto quando a gente está programando. Também existem os números negativos. São o que a gente viu até agora, né? O que a gente vai ver de continuidade nisso vai ser a respeito de outros tipos de variáveis. Então, a gente já viu esses dois e agora a gente vai ver outros tipos. Então, tem o tipo cadeia, o tipo caractere e o tipo lógico. O que é o tipo cadeia, né? Antes de falar o cadeia, vou falar o caractere. O caractere é um que contém informação composta de apenas um caractere alfanumérico ou especial, né? Aí tem várias definições que vocês precisam saber, né? O que é um caractere? Um caractere, um caractere, ele é um símbolo. Símbolo, né? E aí você tem nas linguagens de programação, no seu próprio computador, vários tipos diferentes. Por exemplo, a letra A, o número, um arroba, um C cedilha, né? Um underline, um mais. Esses são os caracteres visíveis, né? Até mesmo a gente consegue colocar os emojis, né? Os emojis, eles também são símbolos, né? Tem uma funcionalidade aqui que eu vou fazer, eu colocar emoji, mas eu não estou encontrando. Texto, não importa, certo? Então, esses aqui são os símbolos, né? Podem ser símbolos visíveis na sua máquina. Sim, símbolos visíveis, né? Também existe um conjunto de símbolos não visíveis, certo? Mas antes de falar deles, eu vou falar dos números, dos termos, né? Para a gente nos referir a um símbolo, a um caractere. Existem os símbolos numéricos, que são os números, né? O 0, o 1, o 2. Não tem número negativo, né? Até o 9. São os símbolos numéricos.
Também é comum a gente ouvir falar a expressão alfanuméricos. E aqui eu trago um exemplozinho, né, de várias formas da gente categorizar esses símbolos que a gente tem no computador, né? A gente falou dos numéricos, alfanuméricos, eu tinha escrito em inglês, né? Assim, em português. E os alfanuméricos, eles são representados, né? São as letras e os números. Então você tem A, B, C, até lá o Z, né? Se falando de ocidental, né? Simbologia ocidental. 0, 1, 2, até lá o 9, né? Então, os numéricos são apenas os símbolos numéricos. Os alfanuméricos é a junção dos símbolos do alfabeto ocidental, né, e dos números. Você também tem o que a gente chama de alfa, somente, né? Os alfanuméricos, você tem aqui os símbolos em minúsculo e os símbolos em maiúsculo. A, B, C, até o Z, né? Em maiúsculo, da mesma forma que a gente tem até o Z minúsculo. Quando a gente fala somente alfa, símbolos alfa, a gente tem só o A, símbolos do alfabeto, né? A, B, C, até a letra Z minúsculo, em maiúsculo e minúsculo. 1, 2, 3, até o Z, maiúsculo. Então, todas essas representações, cada um único símbolo desse a gente chama de caractere, né? Ainda tem outros. A gente tem o dígito, né? Esse numérico aqui, você pode também ouvir falar chamando ele de dígito. Dígito. Você também tem os símbolos de pontuação. Símbolos de pontuação, aqui tem uma lista gigantesca, ó. O ponto, aspa dupla, aspa simples, a vírgula, né? Eu não vou colocar o símbolo da vírgula, né? Separar com vírgula, porque senão vai ficar esquisito. Então vamos fazer de novo. O ponto e vírgula, a vírgula, aspa simples, aspa dupla, interrogação, exclamação, dois pontos, o hash ou cerquilha, o cifrão, né, ou dólar, tem o símbolo de porcentagem, o símbolo do e-comercial, o abre parênteses, o fecha parênteses, né, o asterisco, o mais, o menos, o dividir, né, barra para a direita, sinal de menor, sinal de maior, sinal de igual, o arroba, o abre colchete, fecha colchete, barra para a esquerda, circunflexo, underline, abre chaves, fecha chaves, o pipe e o till, né? Alguns desses vocês nunca devem ter ouvido falar, né? E aí eu vou escrever aqui, né, só para ficar claro. Esse símbolo aqui, ó, a barrazinha em pé, a gente chama de pipe, cano, certo? Esse daqui é o hash, né? Hashtag ou cerquilha, mais antigo, né?
Esse aqui é o comercial. Esse aqui é o asterisco. Esse aqui é o sinal de menor. Esse aqui é fácil, né? A gente vê isso muito na matemática, o sinal de maior. Esse aqui tá todo mundo acostumado, é arroba. Esse daqui é a barra para a esquerda, ou backslash. Tem a barra para a direita, que é esse daqui. Tem um underline. Então, muitos desses nomes são em inglês, né? Que aspas simples. E esse aqui, aspas dupla. E esse aqui o tio, né? Nosso famoso tio. E todos esses símbolos você precisa saber, porque nas linguagens de programação, muitas delas usam a maioria destes símbolos, certo? O símbolo menos usado é o hash, ou arroba, né? Mas o hash é usado, porcentagem é usado, o comercial é usado, parênteses é usado, ponto é usado, ponto e vírgula é usado, vírgula é usado, aspas simples e aspas duplas são usados, interrogação é usado, exclamação é usado, dois pontos é usado, cerquilha é usado, né? O cifrão é usado. E cada uma das linguagens vai usar um desses símbolos aqui. O menos usado, como eu falei, é o arroba, né? O resto usa bastante, né? Arroba, se eu não me engano, é usado em Perl, a gloriosa linguagem Perl. Então aqui são numéricos ou dígito, né? Alfanuméricos são as letras e os números, a letra maiúscula e minúscula. Só alfa são as letras maiúsculas e minúsculas. A pontuação tá aqui, né? O símbolo de pontuação. E aí a gente também tem, né? O básico são esses, né? Esses caracteres, né? Então, existem na linguagem de programação, né? Um tipo que representa um caractere, um símbolo desse, né? Então, a sintaxe, né? A forma como é escrita, se a gente estiver usando uma linguagem, né? A ideia é essa, né? A mesma da ideia lá da atribuição, né? Você colocar aqui o caractere. Aqui um nome, sei lá, letra. E atribuir a ele um valor mais ou menos assim, ó. Letra A minúsculo. Né? Dentro de aspas simples ou aspa dupla, né? Depende muito da linguagem. Para essa representação ideal, a gente vai usar aspas simples. Quando a gente estiver nos referindo a caractere. Que é a mesma notação que é usada na linguagem C e C++. Então, caractere. Aqui é o tipo da variável. Aqui é o nome da variável. Aqui novamente é a atribuição. Aqui é o valor. Então, o valor tem que ser do mesmo tipo da variável, né? Ó, nesse caso aqui. Se eu tenho um valor caractere, o tipo da minha variável tem que ser caractere, né? E como é que isso se representa em outras linguagens, né?
eu tivesse em linguagem C, C++, a gente teria, ó, caractere, a gente chamaria de char. O nome é o mesmo. A atribuição é o símbolo de igual. Aspa dupla. Isso, né? C, C++, e Java. As outras linguagens, né? Elas não têm um tipo assim específico para o caractere, né? Muitas outras, né? Por exemplo, se eu estiver falando em Python, né? Em Python, você só vai ter isso aqui, ó, letra igual. Você pode colocar aspa dupla ou aspa simples e pronto, acabou. Não tem diferença, né, em usar aspa simples e aspa dupla, como tem, né, no C, no C++, no Java. Essa aspa simples é para diferenciar, né, o caractere da cadeia de caractere. Então já passamos do tempo, eu vou parar aqui e já a gente continua.